Olá pessoal, eu sou Paola Mello aqui da GTI. Nós resolvemos montar esse canal aqui para abrir um diálogo com o público. Faz mais ou menos um ano que a gente começou um trabalho aqui de distribuição do fundo em algumas plataformas digitais e com isso veio bastante pessoa física e a gente sentiu a necessidade de esclarecer algumas perguntas que têm chegado aqui constantemente, sejam por e-mails, aí, telefone, pelas mídias sociais. Então eu tô aqui com o André Gordon, que é o sócio fundador da empresa. André, fala um pouquinho de você e um pouco da filosofia de investimentos da GTI, para quem não conhece a casa. Bom, para quem não nos conhece, nós somos uma asset independente, fundada em 2007. Desde então a gente segue a mesma filosofia de investimento, que é a filosofia valor, ou velho investing, né? É muito interessante observar que a gente já tinha essa filosofia de investimento muitos anos antes, né, através da gestão de um clube de investimento, que era o Clube de Mona, clube esse que virou fundo e foi incorporado ao GTI Velho FIA, dando origem ao GTI de Mona Brasil FIA, que é nosso principal produto e esse que está distribuído através das plataformas. Bom, minha trajetória há praticamente 30 anos é no mercado acionário brasileiro, né? Eu comecei mais ou menos em 91, final de 91, passei pela BMF, por alguns bancos de investimento, né? Bozano Simons, em Santander, Itaú BBA. Tive um período no Family Office, que foi o período em que eu constituí o Clube de Mona. Em 2007, iniciei a gestora, numa parceria na época com esse Family Office. E desde 2014 ela é um full partnership entre mim e os demais analistas, né? Isso é o primeiro ponto que é relevante, que é o alinhamento de interesse que une todos os profissionais aqui ligados, né? Então nós somos investidores do fundo, o mesmo fundo que os clientes investem, e isso é uma das coisas que na minha trajetória pregressa me incomodava, né? Quer dizer, principalmente nos grandes bancos, né? Eu trabalhei em gestora de banco. Os fundos eles seguem benchmarks, né? São fundos muitas vezes ou passivo ou um ativo, com o objetivo basicamente de estar atrelado ao benchmark, e a maior parte das pessoas envolvidas não investia nos fundos oferecidos, né? Por quê? Porque eram fundos o que hoje um ETF consegue substituir com facilidade, né? Então o meu desligamento se deu muito por conta de buscar algo no que eu acreditava, né? Então nós somos hoje já uma das gestões independentes mais antigas, né? E felizmente para nós e para o mercado, principalmente para os investidores, esse mercado tem crescido muito, e o que eu falo é talvez um dos mercados mais concorrenciais que existe, o que é muito bom e que nos obriga a diariamente estar procurando nos aprimorar, né? Então o nosso principal fundo está com 12 anos, né? Lembrando que a estratégia começou 3 anos antes, ou seja, 4 anos antes, há 16 anos, e a gente tem tido um sucesso aí constante de rentabilidade, né? Seguindo obviamente a volatilidade do mercado de renda variável, mas a gente tem um retorno anualizado em torno de 23% ao ano, com uma volatilidade um pouco inferior do índice Bovespa, em torno de 18% ao ano, né? Esses números nos deixam bastante satisfeitos, e esses números muitas vezes eles provocam alguns investidores mais recém-novatos, de curto prazo, que buscam sempre aquele Eldorado, né? A bolsa, eu quero fazer aquela aposta para dobrar meu capital num ano, né? Então a gente vê muito isso, principalmente quando tem bolhas aí de criptomoedas, ou eventualmente um segmento lá, ou uma dessas empresas aí em recuperação judicial saindo, que a ação tem um desempenho estelar, né? E as pessoas confundem um pouco, e o fundo rendeu só 3% aí no mês, né? A Oi rendeu 35%. E aí a gente sempre, nossa proposta é sempre dar uma acalmada, né? Esses recursos aqui são recursos para muito longo prazo, né? Para formação de poupança. Parece pouco, 23% ao ano, mas quem está conosco desde dezembro de 2003 está com 2.300%, 2.400% de retorno, né? Então, realmente o número ele na composição ao longo do tempo ele realmente faz a diferença, né? É você ir juntando um pedacinho, às vezes R$1.000 por mês, R$500 por mês da sua poupança, e você cria essa cultura de acumular, né? E depois, quando você vai ver ao longo de 30 anos, 40 anos, né, que deveria ser o horizonte de investimento, né, dos jovens, né, pelo menos,
você vai se deparar com números muito maiores e certamente, e dependendo muito do perfil do investidor, você vai ter um tipo de aposentadoria diferenciada, né? Então, às vezes a pessoa faz esse mesmo tipo de poupança e coloca, por exemplo, na caderneta de poupança ou no fundo DI, ela vai ter um valor X. Aí o investidor moderado, que vai ter um pouquinho de apetite a algum tipo de risco, né? Talvez vai ter 2x. Eventualmente, os investidores de renda variável mais arrojados, eles podem ter 5x, 8x. Quer dizer, depende muito do horizonte. Isso faz muita diferença, nem que seja para a segurança da aposentadoria. Eventualmente, a pessoa fala que quer ter aquele sonho para realizar com 60 anos, ou quer pagar a faculdade dos filhos, enfim. E por isso é muito importante a disciplina e o monitoramento, a transparência e esse canal que hoje existe e que no passado não existia, né? Sim. Quando eu comecei, com certeza. Você aplicava, era um black box. Exatamente. Hoje, ninguém sabia quem era o gestor. Ninguém sabia quem era o gestor, ninguém sabia o que o fundo fazia, ninguém sabia quem era o administrador. Hoje a transparência é máxima, com 3 meses de defasagem, as carteiras são todas disponíveis no site da CVM, então você pode monitorar o que o gestor falou, o que tinha. E muitas vezes as posições principais dos fundos elas são ditas online, né? E muitas vezes você só não abre naquela hora e precisa montando a posição. Às vezes é uma empresa com menor liquidez e você não quer prejudicar a sua compra, que beneficia o seu conjunto de investidores, né? Mas a transparência hoje e no Brasil é máxima. Aliás, esse até é um bom ponto para a gente começar. É uma pergunta que eu escuto com frequência do investidor, principalmente pessoa física, já que hoje vários gestores estão super acessíveis, seja no Twitter, canais no YouTube, né? A gente sabe mais ou menos quais são as principais apostas de cada casa, né? Então, por que o investidor pessoa física não pode copiar essas principais ideias aí, ter uma rentabilidade parecida, sem ter que pagar, por exemplo, uma taxa de administração como a do GTI de Mônaco? É um bom ponto aqui levantado aqui pela Paula, e é uma pergunta que a gente ouve recorrentemente. A gente tem muitos investidores que às vezes ligam, mas me dá uma dica, qual que é a ação que você gosta mais, né? E na verdade são caminhos paralelos, né? Aqui a gente reúne talvez 40, 50 anos de experiência nesse mercado de ações. E essa experiência ela não está nos livros, né? Não é a teoria, é realmente o aprendizado na prática, com o que aconteceu na vida de cada uma das empresas, né? Isso é uma coisa que você acumula ao longo do tempo. E obviamente você recebendo só uma informação, enfim, você não tem nenhum conforto, principalmente do ponto de vista qualitativo em relação à empresa. Do ponto de vista tributário, o fundo é um veículo que hoje propicia uma otimização desse retorno de longo prazo, né? Porque você só vai pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital no ato do resgate. Esse imposto hoje é 15% do ganho de capital. E se você investir na pessoa física, né? Claro que você tem aquele limite de até R$20 mil por mês, uma isenção, mas os investidores que operem mais do que esse volume, eles têm que fazer o carnê-leão mensal. E aí você só pode compensar ganhos e prejuízos dentro do mesmo exercício, né? E que funcionaria mais ou menos como se fosse o come-cota dos fundos de renda fixa, né? O come-cota é uma aberração brasileira, né? Você presume que aquele ganho vai se manter, né? Não vai ser revertido no futuro. É uma realidade, mas o fato é que aquele imposto devido, né, num fundo, ele continua sendo rentabilizado a taxa do fundo, né? Então, imagina por hipótese que você aplicou 100, o 100 virou 200, você tem 15 de imposto devido. Se no ano seguinte o teu fundo sobe 100, aqueles 15 que você está devendo viraram 30, né? Eles ganharam, e você sobre esses 15 de ganho em cima do imposto, você vai pagar mais 15, né? Mais 2,25. De qualquer forma, a diferença dos 12,75 que sobram são o seu ganho adicional, além da sua rentabilidade, né? Isso em cima do imposto devido, né? Então é como se você estivesse tomando dinheiro a custo zero, né? E investindo na rentabilidade do seu fundo. Esse é o primeiro ponto, né? Então, quer dizer, quando você investe num fundo, você está contratando uma equipe, né? E aí também tem a questão mas eu gosto de olhar ações, eu passo o dia inteiro estudando, eu conheço bem. De fato, a gente percebe que há investidores na indústria que gastam 5, 10 horas por dia vendo, né?
seja profissionais liberais que têm esse tempo, ou gente que vive realmente como investidor. Nesse caso, obviamente, faz sentido que a pessoa constitua para si própria um veículo, né, para ela ter esse mesmo benefício. E vale lembrar que os veículos, os fundos, eles têm custos, né? A taxa de administração, a taxa de custódia, eventualmente, se você quiser fazer um fundo aberto, uma auditoria, né? Se você quiser mais cotistas e por aí vai. E obviamente, esses custos, se você está sozinho, você paga a totalidade. Se você se dilui num condomínio como um fundo aberto, né? Tem alguns custos que são fixos, né? Taxa Selic, se você aplica o caixa, né? Taxa BID, etc., que você dilui, né? Taxa CVM, né? Esses custos são fixos. E aí você consegue diluir com o conjunto todo proporcionalmente, né? Então, às vezes é pouco, né? Quando o investidor é muito grande, isso fica menos relevante, mas se você tiver, às vezes, um volume pequeno de recursos de família e amigos, aquilo fica pesado, né? Às vezes é 20, 30, 40, 50 mil reais por ano, não é pouco, né? Se você diluísse isso com um volume 10 vezes maior, cai para 5, né? Então, e aí eu também falo, quer dizer, obviamente se a pessoa gosta e faz aquilo com competência, eu vou ser o primeiro a estimular ela, eventualmente até virar um competidor. Mas não é o que acontece na maior parte dos casos. A maior parte dos casos, o médico está o dia inteiro atendendo, mas ele ouviu no Twitter ou num podcast que a ação X ela vai ter um desempenho bom porque tem não sei quem comprou, etc. E ele ouviu isso, ele compra, né? E às vezes ele até olha lá, nossa, está subindo, fica feliz. O problema é que ele não viu o que acontece daqui a um mês, ele nem lembra que ele tinha aquela ação. E aí, às vezes, quem recomendou comprar já virou a mão, já mandou vender, ou saiu uma notícia ruim que ele não soube analisar, ele entrou em desespero. Então, quer dizer, é o que eu falo, se você tem tempo para se dedicar e gosta, siga essa trajetória, vai em frente, hoje é muito mais fácil, né, do que no passado, né? Agora, se você não tem, mas às vezes você gosta, pega uma parte mais relevante e terceiriza, e uma parte que você quer usar até como aprendizado, você faz as suas, vamos dizer, seus investimentos pontuais, você fala, não, aqui eu gosto aqui porque tem um dividendo mensal. E tem pode também ser complementar. o efeito portfólio, né? Que pouca gente fala também sobre tem isso, né? o nível de risco que você precisa assumir, risco versus retorno, né? Isso é uma coisa importante, porque eu já vi 2 casos extremos entre investidores e pessoas físicas, né? E que os dois, eles, por motivos diferentes, eles têm ineficiência. O primeiro é quando você concentra tudo em 1 ou 2 ações, que a gente vê muita gente fazendo, né? Por quê? Porque é normal, você tem lá 30 mil reais, você não vai comprar um portfólio com 15 ações, 2 mil, 3 mil, até porque se você pegar na pessoa física, às vezes a corretagem para aquele valor pequeno é mais alta, enfim. Enfim, hoje tem corretoras gratuitas, mas tem algumas que cobram, etc, né? Mas o fato é que você está concentrando de tal forma o risco que se de repente uma daquelas 2 empresas for uma empresa como aconteceu o Grupo X, né? Você virou pó com metade, você perdeu 50%, né? E em geral perdas permanentes, ou às vezes é uma perda que pode ser transitória, mas você não tem aquele conhecimento tão aprofundado, não tem a segurança e você pode estar propenso a realizar essa perda que às vezes era transitória, ela vira permanente, porque nessa hora não adianta você procurar o psicólogo para te confortar, você já está desconfortável e você vai falar com o seu amigo que deu a dica, ele não vai querer se comprometer, enfim, ou vai mandar você dobrar e você põe mais e cai mais, aí você perde o amigo e perde o dinheiro. E no outro extremo tem aqueles portfólios que já eu já vi também com pessoas às vezes um pouco mais experientes, né? Mas que o cara compra uma ação e vai deixando, ele vai comprando um pouquinho. Quando você vê o cara tem 35 ações na carteira, impossibilidade de olhar todas, ele esquece uma subscrição, a outra teve uma OPA de fechamento de capital, ele não aderiu porque estava na praia de férias, e aí a corretora mandou uma mensagem, ele não viu, ou tentou ligar, não viu, enfim. São os 2 extremos, né? E o portfólio que ser equilibrado para aquele valor, muitas vezes essa pessoa não tem a condição, o conhecimento para poder fazer e otimizar também essa relação risco-retorno. Então o fundo ele vem como uma opção, né? E aí, obviamente, a pergunta inicial de muitos investidores é, mas quanto custa o fundo, né? O padrão na nossa indústria brasileira é 2 com 15, 2 com 20, né?
Nosso caso é 2,15 sobre o que excede o Bovespa. Explica esse 2,15, que nem todo mundo entende o que é o 2 para começar. Bom, o 2% é a taxa de administração, né? E esse valor já inclui a taxa que é paga para o nosso administrador, né? No caso é o Bank of New York Mellon, inclui taxa de custódia, no caso o próprio, e quando se fala 2,15, no caso é 15%, é a performance, aquilo que excede o benchmark de bolsa. A gente usou o Ibovespa, né? Então a bolsa subiu 10, o fundo subiu 10, é zero de performance. A bolsa subiu 10, o fundo subiu 20, ele subiu 10% acima do índice Bovespa, então ele recolheu 15%, né? 15% de 10, 1,5% ao ano, né? Desculpa, 1,5% de taxa de performance. Vale lembrar que esse retorno que a gente falou, ele é líquido, né? Quando o investidor vê a cota é tanto, ela já é líquida da taxa de administração e de performance e de todos os custos do fundo, né? Aquilo é provisionado diariamente, né? Tanto que se o fundo sobe e depois ele volta, aquela performance provisionada, ela é revertida de volta, então ele cai menos, ele sobe menos e cai menos, né? Como se fosse um buffer, né? Um colchão aí que amortiza um pouco a amplitude desses movimentos, né? Então, isso é um padrão da nossa indústria, seja para a indústria de fundos hedge, né, o multimercado, seja para a indústria de ações. Os fundos multimercado costumam usar o CDI como benchmark, os fundos de renda fixa e fundos de ações passivo, eles obviamente não costumam cobrar performance, eles são muito atrelados aí aos seus benchmarks, mas a gente alerta que o custo ele não tem que ser a primeira variável a ser observada, né? Por quê? Porque você pode botar um fundo com custo zero, a gente vê às vezes principalmente no cash management, né, no fundo de DI, de curtíssimo prazo, renda fixa, para atrair cliente, mas se é zero, de alguma outra forma o gestor precisa se remunerar, né? E muitas vezes o que interessa qual que é o conflito de interesse que há para que aquilo seja zero, né? Então, no nosso caso, esses 2% é a remuneração de toda a nossa equipe. São os custos do aluguel, escritório, informações dos analistas, do back-office que a gente precisa, né? Então, isso aqui é vamos dizer, uma remuneração que os bancos também têm, que ajuda a financiar o funcionamento daquela área, né? Mas o que interessa é qual que é o retorno do fundo líquido para o investidor, né? Então, o que é melhor? Você ter um fundo caro, mas que te retorna o valor lá que você espera, que ele supera o seu benchmark, ou um fundo barato que perde sempre, né? Quer dizer, perdi, mas não paguei ninguém. Legal, foi um perde, né? Paguei a administração para o fundo e tive uma rentabilidade muito superior. Ganha. Então, obviamente, essa tem que ser a primeira observação, né, dos investidores. É buscar fundos, né, que tenham essa geração de valor ao longo do tempo. Não adianta também olhar um ano curto, ou 2 né? anos e falar, nossa, esse fundo é ótimo, subiu 2 anos. Você tem que observar períodos muito longos. Uma das coisas que eu recomendo sempre é observar o tipo de crise que o gestor já ultrapassou, né? Então, a gente teve o ano 2008, 2009 foram anos bastante complicados, até em nível global, né? Então, gestores que puderam sobreviver esse período têm muita experiência para contar. A gente pode considerar o ano 2011, com a crise nos emergentes europeus, também como um ano interessante para ser observado. O processo de impeachment no Brasil, e principalmente nos últimos anos do governo Dilma, eu acho que foi algo também bastante difícil para a maior parte dos gestores, principalmente os de longo prazo, como é o nosso caso, né? E aí acho que até vale um parênteses, Paula, e eu sempre considero isso que para nós talvez tenha sido o momento mais complicado. Por quê? Porque nós olhamos realmente um horizonte muito longo, né? E aí você sempre tem as opções, quer dizer, o país vai existir ou o país vai quebrar, vai virar uma Venezuela, né? E sempre você tem probabilidades, né? Quer dizer, os Estados Unidos vai virar uma Venezuela nos próximos 10 anos? Acho que a probabilidade é zero, né? E acho que a maior parte das pessoas atribui uma probabilidade muito baixa. Agora, o Brasil hoje vai virar uma Venezuela em 10 anos? Hoje a probabilidade é baixa. Quando você estava no final do governo Dilma, a gente já atribuía 10 até 15% de probabilidade, o que não é pouco, né? Mas ainda assim, a gente viu muitos gestores que venderam tudo, passaram anos fora. Tem que tirar, vamos dizer, o mérito para quem conseguiu escapar desse movimento. Por outro lado, né, como ninguém tem a bola de cristal,
muito poucos pegaram a recuperação com a mesma velocidade para poder compensar vamos dizer, aquela perda que não foi incorrida, né? Nós incorremos na perda, mas como nós estávamos comprando os mesmos ativos que a gente sempre compra, olhando, vou falar um pouco daqui a pouco, mas ações com fundamentos bons, empresas bem geridas, baratas e sobreviventes, na hora que ficou claro que o Brasil não se transformou numa Venezuela e estava mudando radicalmente, né, a sua política econômica, e que sucedeu a partir do momento que o impeachment começou a realmente sair do forno, o nosso desempenho compensou em um ano, em 6 meses, todos os 3 anos anteriores, né? E quando você olha um gráfico de muito mais longo prazo, quer dizer, quando a gente pega o nosso gráfico, seja desde 2007, o fundo atual, ou seja, incluindo desde 2003, a gente vê uma linha reta, praticamente indicando uma tendência e o fundo oscilando em torno dela. Quer dizer, isso aí é uma coincidência? Não é uma coincidência. Isso aí reflete o quê? O retorno que o nosso portfólio costuma ter. E esse retorno, o portfólio ele muda muito ao longo dos anos, mas o tipo de ativo que a gente busca observando um determinado tipo de retorno, né? E, obviamente, nada garante que esse retorno vai ser sempre igual, né? Quer dizer, do ponto de vista macro, você vai ter juros menores para frente, eventualmente os projetos vão render um pouco menos. Por outro lado, você tem agora um ganho de capital oriundo da redução da taxa de risco. Então, nosso trabalho também é isso, né? Talvez valha a pena explicar um pouco, linhas gerais da nossa filosofia, né, e como que a gente faz a gestão, para que fique claro esse movimento, né? Então, nós somos analistas fundamentalistas, né, diferente do que seria um analista técnico, gráfico, que fica olhando movimentos de mais curto prazo, mais alta frequência. A gente olha movimentos longos, e para a gente longo prazo é 5 a 10 anos, né? Obviamente, investimentos, nem todos os investimentos a gente olha, só daqui a 5 anos eu vou mexer, não é isso, né? Mas quando a gente pensa em longo prazo, para o ingresso de uma ação é pelo menos 2 anos. Quando a gente fala em movimentos de curto, médio prazo, a gente está pensando de 6 meses a 2 anos, às vezes um movimento mais tático, mais cíclico, né? Então nós também fazemos isso com uma parte do portfólio, né? A filosofia valor é algo, vamos dizer, bastante antigo na área de investimento, né? Talvez uma das formas primeiras, né, de se investir em ações, e que consiste em algo que para nós é quase que no nosso DNA, que é a gente olha e avalia ativos, compara com o preço que eles estão sendo negociados, né? E a gente ofere muitas à distância, né? Quanto mais baixo ou mais distante para baixo o preço estiver do valor, maior a nossa propensão a comprar aquele ativo, né? Maior a taxa de retorno esperado para que aquele ativo vá buscar o seu equilíbrio, né? Para que aquele preço vá de encontro, ele vai ao encontro do seu valor, né? E como disse um dos gurus aí do velho invest, né? O Warren Buffett, hoje ainda bastante na moda, né? O preço e valor de tempos em tempos se encontram, né? Então muitas vezes ações que estão baratas hoje eventualmente vão ficar no seu valuation, às vezes elas ficam até mais caras e hora eventualmente de vender, eventualmente até de ter um short quando fica muito mais caro e está com uma taxa de retorno esperada muito baixa ou com uma margem de segurança muito pequena, né? E quanto mais barato, maior a margem de segurança para que aquelas premissas que você adote, né, se façam realizar. Vale também observar que a gente não costuma pegar movimentos do trimestre, dados aí do último mês e replicar aquilo por longo prazo, né? A gente gosta de olhar o que se chama do core earnings, né? O núcleo dos lucros ou da geração de caixa, né? Se você estivesse tratando, por exemplo, de uma empresa de commodity como uma Suzano, eu não vou pegar o preço da celulose que está hoje em 400 e tantos dólares, eu não vou pegar o 900 e poucos dólares que está, ainda que eu possa usar isso nos primeiros 2, 3 anos por acreditar que a visibilidade é maior, mas eu estou analisando 20 anos para frente, né? Então, a gente busca séries mais longas, de preço, a gente busca olhar aqui que é a estrutura de custo na indústria, né, para entender qual que é o custo marginal, que é o que vai mais ou menos parametrizar os preços e por aí vai. Então esse seria o preço que a gente usaria para uma avaliação mais longa. Isso vale para tudo, né? Então no varejo, se eu estou olhando uma empresa que hoje está com margem 10, mas a gente pega os últimos 10 anos e a margem média foi 8, será que faz sentido usar o 10? Né? A gente vê que o mercado muitas vezes usa o 10 e
trabalha com isso na perpetuidade. Sim. A gente aqui, obviamente, às vezes tem uma mudança efetiva que pode justificar isso, mas muitas vezes é só um trimestre que foi melhor, porque as vendas foram maiores, porque liberou o FGTS, aumentou o salário mínimo naquele mês, teve uma corrida aí ao varejo, enfim, ganhou a Copa do Mundo, os consumidores estavam mais otimistas e foram comprar, e por aí vai. Então, quer dizer, não pode pegar um dado de um trimestre e replicar, né? Então, essa filosofia valor, a gente é um adepto não por querer ter o flag, né? A gente até tirou o nome do fundo que usava, né? Porque acabou gerando muito mais ruídos do que explicação, mas na prática nós somos investidores valor. E a gente conjuga o que chama de top-down com bottom-up, né? Quer dizer, de cima para baixo, que a gente parte sempre de um cenário macro, olha os setores que a gente acha que vão performar melhor, e o bottom-up, que é o nosso, vamos dizer, carro-chefe, o nosso DNA, que é olhar as empresas individualmente. Se aquela empresa ela tem um valuation muito barato, ainda que nós não gostemos do setor para aquele momento, ela pode ser passível de investimento. Por outro lado, se aquela empresa, a gente quer estar num setor específico e aquela empresa, todas as empresas daquele setor têm problema de governança, problema de qualidade, a gente não vai investir naquele setor. A gente não gosta de comprar ativos os quais a gente não tem nenhum tipo de qualidade. Daí você pode perguntar, pô, mas então vocês têm preconceitos, tem um blacklist? Não. Tem preço. A nossa margem de segurança requerida é muito maior. Sim. E aí pode ser uma coisa que nunca vai acontecer de comprar uma determinada empresa. Né? Porque a gente sabe que o controlador não é muito honesto, mas pode ter mudança de controle e por aí vai. Né? Então não há preconceitos, há setores que a gente tem, vamos dizer, menos apetite, há setores como até a incorporadora, que a Paula é especialista e nós também tivemos aí um conhecimento amplo de praticamente todas as empresas do setor, a gente faz movimentos táticos, a gente aprendeu com erros do passado, que é um setor que você deve tomar muito cuidado no longo prazo, né? Principalmente em empresas que não tenham dono, né? Corporações, quando não tem dono, o negócio fica muito complicado nesse segmento. Vai ser objeto de um podcast mais para frente. Isso merece todo um vídeo só de incorporação para falar de ciclo, né? E outra questão que tem chegado agora com muita frequência, acho que o Brasil, por não ter uma tradição tão sólida, né, de educação financeira, agora que a Bolsa vem reagindo bem aí com queda de taxa de juros, né, tem um fluxo considerável de recursos vindo para o risco, né, para ativos de maior risco, Bolsa com certeza é um caminho óbvio, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas o fundo já subiu tanto, agora não é melhor eu esperar para eu aplicar? Explica um pouquinho qual é a diferença do preço, né, dos ativos em geral e do preço da nossa carteira, fazendo um pouco o link com a nossa filosofia de valor, e fala um pouco sobre qual é a hora certa de investir. Bom, eu sempre falo que eu sou um pouco suspeito para responder essa pergunta, né? Porque desde que eu tinha o meu primeiro real, ele estava investido em ações, né? E nunca saiu. Então eu falo, hora para investir em ações é sempre, né? Essa é a primeira resposta, né? Não é uma coisa, o investidor que tenta fazer o market timing, né? Esse investidor ele já pode ter uma certeza que ele não vai conseguir ser bem sucedido ao longo do tempo. Ele pode acertar uma vez, acertar outra, mas na média ele não vai ser bem sucedido, né? Então a gente acha o seguinte, a Bolsa está perto dos seus máximos, a gente está aqui, o índice Bovespa nesse momento está por volta dos 104 mil pontos. Nosso portfólio hoje negocia perto de 11 vezes lucro, o que é algo muito próximo do histórico, né? Então a gente não está vendo yields muito diferentes do que nós vimos no passado, né? Então, mesmo com essa alta toda aí dos últimos anos, a carteira hoje tem um perfil um pouco relativamente diferente do que ela estava há 12, 18 meses atrás. A gente reduziu muito a exposição líquida em alguns setores domésticos por preço e a gente veio migrando para investimentos mais relacionados a empresas de commodities, né? Sejam as que são mais impactadas pelo mercado doméstico, como a Gerdau, que a gente gosta muito, seja por outras que dependem mais até da economia global, como a Vale do Rio Doce e a Suzano, né? Mas a gente acha que o momento hoje é extremamente benigno, né? A gente está vendo uma mudança na condução da economia, uma mudança na questão do tamanho do Estado brasileiro que a gente nunca viu antes.
e eu não sei se vai ter uma outra combinação de fatores tão positivas, né? Com juros caindo, né? Durante esse mês a gente vai ver a Selic ir para a faixa de 5,5%, e as taxas de juros mais longas também estão no nível baixo, então você está começando também a ter um fluxo positivo para investimento em renda variável, porque os investidores estão observando que o dinheiro investido em títulos públicos e títulos de renda fixa de curto prazo, eles estão ligeiramente acima da inflação. Ou seja, no longo prazo você não vai ter ganhos reais, você vai conseguir, por enquanto, ainda preservar o poder de compra. Mas a maior parte o Brasil ainda é um país jovem e as pessoas querem ganhos de capital. Tá ótimo. Gordon, obrigada aí pelo seu tempo. Acho que a ideia aqui era passar um pouco dessas principais questões aí que a gente vem discutindo. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, né, curiosidades, por favor, mandem pra gente. A ideia é que a gente mantenha esse canal aberto aqui e de tempos em tempos possa trazer mais conteúdo aqui, seja de mercado, das empresas, e ficamos à disposição. E também, eu agradeço o interesse de todos e todos que tiverem perguntas podem mandar também para o site www.gtinvest.com.br. A gente vai reunir as perguntas que são comuns e a gente vai respondê-las, né? E disponibilizar, né? Eu estou no Twitter, né? Na pessoa física, não na empresa, mas eu falo, obviamente, dos mesmos temas que eu costumo falar em todos os canais, que é o André Gordon 73, então vai ser um dos canais para divulgar esse vídeo e também as respostas, né? E a gente pretende aqui, pelo menos uma vez por mês, ter esse canal aberto e futuramente online, para que vocês possam fazer as perguntas diretamente para a gente. E obviamente não somos profissionais da área de comunicação, então a gente pede desculpa antecipadamente né, pelas gafes, mas assim como esse foi gravado num tiro, né, como se diz, a ideia é que a gente possa reproduzir isso até com uma frequência maior. Obrigado.